Então, aproveitando essas dicas aí, né, de hábitos que trazem qualidade de vida para a nossa rotina, a gente retoma aqui o nosso bate-papo com o doutor Danilo Pereira, médico esportivo, tá? Se você ainda não sabe o que é médico esportivo, corre lá no nosso canal, assiste novamente o primeiro bloco, tem muita coisa legal, tá? Não é só definição do que é ser um médico esportivo, não. Tem muita dica já prática desde o início do programa que o doutor Danilo está trazendo. A gente encerrou a primeira parte dessa entrevista falando sobre o atleta do fim de semana, que assim, a pessoa pode até tentar, mas a tendência é alguma coisa sair errada, né? Porque, ó, passo a semana inteira sem fazer nada, chego fim de semana, quero correr meio-dia, ou quero correr 10 quilômetros, tá? Que era alguma coisa que eu estava acostumada lá atrás, mas que eu já não faço mais. Tenta explicar para quem está em casa o prejuízo que isso pode causar, claro, não generalizando. Perfeito. Então, o que acontece normalmente com esses atletas de finais de semana, né? Acaba tendo aquela empolgação, dizer que eu vou mudar minha vida toda em um dia, e aí coloca uma sobrecarga intensa. Então, como a gente conversou lá da sustentação, da construção da casa, esse exercício prolongado é como se você derrubasse mais muros do que deveriam ser derrubados. Então, a sua capacidade de reconstrução, de renovação, ela não está tão otimizada. E voltando lá para aquela faixa da terapia. Então, uma pessoa que é sedentária, que tem comportamentos sedentários, então a zona dela é bem baixinha. Então, qualquer coisa que ela faça já vai ter o efeito positivo. Se ela ultrapassa, ela vai começar a acumular os efeitos negativos, os efeitos colaterais do exercício físico, tá? E aí, conforme você vai fazendo, vamos voltar aqui para aquele indivíduo que mudou os hábitos, que iniciou sessões ali 3 vezes por semana, de maneira regular, como aquelas recomendações da OMS. E aí ela vai, aquele limiar dela, ela vai subindo, vai subindo. Então, cada vez mais, ela vai conseguindo fazer sessões, acumulando sessões de sobrecarga do exercício, sem experimentar os efeitos colaterais. Por isso que eu falo assim, é um passo de cada vez. Não adianta você querer, em um sábado, fazer 2 horas de treinamento, seja ele qual for. É melhor que você quebre, que você fracione em sessões de 20, 30 minutos durante a semana. Então, se você faz 2 horas em um dia, é melhor que você faça 30 minutos em 4 dias. Fazendo aquela comparação com o medicamento que a gente vem tentando exemplificar desde o início da nossa entrevista, como seria essa relação nesses casos desses atletas de fim de semana? Exatamente. Então, vamos pensar em 30 minutos. 30 minutos é um comprimido. Então, se você tem uma dose de medicação, se toma um comprimido ao dia. Quando você pega 2 horas, é como se você estivesse tomando 4 comprimidos em um dia só. Então, você está dando uma dose, uma sobrecarga extra. Você está ultrapassando aquela zona ótima da medicação. Então, isso pode gerar os efeitos colaterais. E como eu falei na avaliação pré-participação, esses efeitos colaterais, eles podem ser tanto da parte osteomuscular, então lesão de músculo, lesão de osso, lesão de tendão, quanto da parte cardíaca também, lesões do músculo do coração e eventos assim que a gente chama da morte súbita, que apesar de ser um evento raro, ele pode acontecer e quando acontece, gera morte. E está acontecendo com pessoas cada vez mais jovens. Exatamente, por 2 grandes motivos. A gente tem hoje um maior número de pessoas que é fisicamente ativa, então se submetem, né, ao efeito estressor das atividades. E 2, essas pessoas estão ultrapassando zonas extremas de treinamento. Eu tenho um paciente que treina às vezes 21, 22 horas por semana. Então é mais ou menos um volume de 3 horas por dia de treino. Então isso é uma sobrecarga, é uma extra dose. Então a gente tem que programar, né, essa subida, esse aumento desse degrau de maneira lenta, porque senão você começa a experimentar os efeitos colaterais. E falando só um pouquinho específico, nesse momento de pandemia, o vírus, o Covid, ele causa lesões no músculo do coração. Então, quem se infectou, mais importante ainda é você fazer uma avaliação pré-participação pós-Covid. Esse foi, inclusive, o meu tema do TCC, do meu fim da residência. Por quê? A gente pode dividir os pacientes em 4 grandes grupos. O paciente que é assintomático e teve um teste positivo.
A gente pode ter o paciente sintomático, mas um sintomático leve, foi aquele paciente que teve uma febre, coriza, um mal-estar leve, fez o teste e veio positivo. A gente pode ter o paciente sintomático mais arrastado, que ficou aqueles 14 dias prostrado, mesmo ficando em casa, mas ele teve uma percepção de falta de ar, ou então ele internou em uma enfermaria de hospital precisando de oxigênio. E o quarto grupo é aquele paciente que internou em UTI. Então, basicamente, esses 3 e o 4, eles devem ter uma maior atenção, porque o vírus ele faz uma tempestade inflamatória no nosso corpo, é a reação dele, né? E isso pode causar uma inflamação no músculo do coração, que a gente chama de miocardite. E a miocardite, ela é uma causa de morte súbita no esporte, que quando você faz a sobrecarga do treinamento, você está dando um estresse a mais. Então, essas pessoas elas têm que ter uma avaliação para participação pós-Covid para uma maior segurança, né, ao retorno do treinamento físico. E aí você está chamando atenção para um outro tema que acaba gerando uma diversidade de dúvidas. Cada dia mais, claro, todo mundo acompanhando, o número de casos aumentando. Nem todo mundo vai ter a mesma sequela, tá? Mas não dá para você ir testando na prática, por exemplo. A pessoa saiu do hospital, ficou lá internada, sei lá, 10, 15 dias, ou sentiu todos aqueles sintomas mais graves de falta de ar. E aí, quando passou o período, quer retomar a atividade física de uma forma compensatória, né? Ela não quer nem, tipo assim, vou retornando aos poucos, né? Mas aí, me corrija, doutor Danilo, se eu estiver errada, envolve uma série de outros pontos. Por exemplo, durante o período que a pessoa esteve doente, uma pessoa sintomática, com sintomas, dificilmente ela vai ter uma alimentação que ela tinha quando ela estava num processo de educação ali, lado a lado com o da atividade física. Se ela foi hospitalizada, pior ainda, porque aí ela nem escolhe o que ela vai comer, tipo, ela não seleciona ali pelo menos uma parte dos alimentos, ela vai para a alimentação que é orientada para aqueles casos. E aí a pessoa sai e acha que está em plenas condições de fazer. Mesmo ela se sentindo bem, minha pergunta é, olha, eu fui internada, passei pelo período, mas tive muitos sintomas, inclusive falta de ar. Não é meu caso não, tá? Eu estou fazendo trazendo uma questão hipotética. Mesmo tendo sentido esses sintomas, quando acaba e ela quer retomar a atividade, qual a orientação? Porque muita gente quer voltar achando que está com o mesmo preparo de antes da doença. Perfeito. Então vamos lá. Vamos entender novamente, dividindo esses 4 grupos, com maior atenção para o terceiro e o quarto grupo. E voltando lá para aquele início da nossa conversa. O porquê. O porquê de você ser fisicamente ativo, por que você está fazendo essas coisas. E o segundo ponto entendam que o exercício, os resultados, eles são baseados em um tripé. É o exercício, é a nutrição e é o sono. Vejam só, a gente passou, por exemplo, o paciente passou por uma tempestade inflamatória. Então, aquela casa dele desmoronou. O aporte de nutrição, então a chegada lá do tijolo, do cimento, dos pisos, de todos os materiais que ele precisa, também foi reduzida. A alteração do volume do sono dele. Então, os funcionários do corpo não estavam tendo o mesmo número de horas para trabalhar. Então, sua casa, sua fortaleza, ela está devastada. Então, está embaixo. Então, você vai ter que subir tudo aquilo novamente. Então, tem que ser um passo a passo, tem que ter uma progressão mais lenta do que antes, do que a infecção anterior, do que você era antes, na verdade. E só ligando um sinal de alerta para alguns sintomas que podem nos remeter à possibilidade dessa miocardite. Então, assim, as pacientes que, pós-infecção, que querem retornar à atividade, que estão sentindo dor no peito, falta de ar, tontura ou um cansaço excessivo, um cansaço além do normal, eles precisam ter essa avaliação. E se estão fazendo o treinamento, reduza o volume, reduza a intensidade, porque seu corpo está dando sinal de que não está aguentando aquela sobrecarga no momento. Então a gente tem que agir com cautela, com segurança, sem ultrapassar limites, para que a gente não experimente, que ultrapasse essa zona positiva e comece a acumular os efeitos negativos
do exercício. A atividade física, ela trata a doença. Sim, a lista é grande, mas a atividade física também pode causar doenças. Tá, eu vou, inclusive, a gente vai tratar disso no próximo trecho da nossa entrevista, porque se relacionou miocardite, mal súbito, e agora a gente traz que essas pessoas, nesse excesso de atividade pós-Covid, podem desenvolver doenças. E será que pode gerar um mal súbito, tá? Esse combo aí, o excesso, a negligência do paciente com alguma infecção, alguma causada pelo coronavírus? Daqui a pouco, depois do intervalo.